Bem, vamos começar logo de cara. Existem alguns textos na história da nossa civilização que foram escritos com uma intenção perfeitamente simples, mas que, no fim das contas, acabaram desencadeando séculos de debates inteligentíssimos e super complexos. E é exatamente esse o caso da Isagoge de Porfírio. Originalmente, essa obra foi concebida como uma introdução bem inofensiva à lógica, mas acabou acendendo, totalmente sem querer, o maior e mais persistente mistério de toda a filosofia medieval. Nesta nossa análise visual, vamos trinchar exatamente como um simples manual acabou criando o famoso tema de Porfírio e o problema dos universais. Vamos então voltar à origem de tudo isso. E o que é mais fascinante sobre este texto não é exatamente o que ele diz, mas sim uma omissão muito deliberada. Estamos falando de uma simples recusa em abordar um tema que, basicamente, quebrou a filosofia medieval para sempre. A ironia histórica colossal aqui é que o nosso autor escreveu, e cito literalmente: "Deixarei de lado a investigação de certas questões profundas sobre género e a espécie, pois meu propósito é introduzir questões lógicas." Ou seja, ele se recusou de forma explícita a investigar os exatos conceitos que iriam mais tarde causar verdadeiras guerras intelectuais nas universidades europeias. A intenção era apenas focar na lógica básica. Mas ao listar essas perguntas e avisar que não iria respondê-los bem, ele plantou a semente de uma discórdia milenar. O grande ponto de tensão, o verdadeiro suspense, ficou no ar através desta questão. Qual é, de facto, a verdadeira realidade do género e da espécie? Será que categorias como animal ou ser humano existem de verdade no mundo real, flutuando em alguma dimensão por aí? Ou será que são apenas construções e rótulos criados dentro das nossas mentes? Porfírio, como vimos, levantou a lebre, disse que o assunto era profundo demais para uma mera introdução e simplesmente seguiu em frente. O detalhe é que ninguém que leu o texto depois dele conseguiu seguir em frente com essa mesma facilidade. E para complicar ainda mais um cenário que já estava instável, entra a grande questão linguística. A Isagoge foi escrita originalmente em grego. Só que o Ocidente medieval iria consumir essa obra em latim, graças às famosas traduções de Boécio. E, como bem sabemos, traduzir filosofia nunca é apenas trocar umas palavras de idioma. Neste caso, as traduções acabaram transformando o texto em um verdadeiro labirinto metafísico. A verdadeira luta do tradutor se torna muito evidente quando olhamos para o debate sobre verbos bastante específicos. No seu trabalho contra Eutíchen, Boécio tentou distinguir as formas gregas traduzindo um conceito para o latim subsister, que seria algo como ter realidade própria, e outro para substar, que significa estar por baixo, servir como base. No entanto, na hora de traduzir o texto de Porfírio, Boécio acabou usando variações de subsistir onde talvez não devesse. E é incrível como essa pequena mudança de termo altera fundamentalmente toda a nossa descrição da realidade. Afinal, estamos falando de coisas que existem por si mesmas ou de propriedades que se apoiam em outras coisas. E a verdade é que a confusão não parou por aí. Ao lidar com o pesadíssimo termo grego para substância, em vez de usar a tradução clássica com a qual todos estavam acostumados, Boécio optou em vários momentos por traduzi-lo como essentia ou essência. Agora, se isso representou uma decisão doutrinária muito bem pensada ou apenas uma imprecisão técnica da época, a realidade é que não temos como ter 100% de certeza. Mas o resultado prático foi imediato. Essas decisões aprofundaram drasticamente a confusão sobre o que Porfírio realmente queria dizer sobre a natureza do nosso mundo. Mas, voltando ao Porfírio, apesar dele ter evitado mergulhar nas águas profundas da metafísica, ele ainda tinha um trabalho prático a fazer, que era ensinar a lógica. E para entender o mundo, nós precisamos de caixinhas lógicas bem organizadas. Precisamos diferenciar as coisas umas das outras. É exatamente aqui que o texto introduz os conceitos de diferenças, propriedades e acidentes, de uma forma incrivelmente prática e aplicável. Para construir essa organização mental, Porfírio estabelece uma diferença técnica absolutamente crucial. De um lado, nós temos a predicação chamada in quid, que se refere àquilo que uma coisa essencialmente é, ou seja, o seu tipo natural, algo inalterável. Do outro lado, temos a predicação in qual, que descreve de que modo ou com que qualidade essa coisa existe. E isso é de uma importância enorme. Afirmar a que espécie fundamental algo pertence é uma coisa completamente diferente de simplesmente descrever o seu estado temporário. E é isso que nos permite olhar para o mundo e não enxergar apenas o puro caos, mas sim uma ordem lógica. O que nos leva diretamente a uma das ferramentas visuais mais famosas de toda a história, a Árvore de Porfírio. Trata-se de um método de descida sistemática. Podemos imaginar isso como uma grande escada. Começamos lá em cima com a substância, aí, adicionando a diferença corpórea, descemos para corpo. Depois descemos mais um degrau para animal. E então dividimos em racional e irracional.
E um detalhe fascinante que as fontes nos mostram é que, sob o lado racional, temos a divisão entre Deus e o homem. Sim, exatamente isso. Pela lógica restrita dessa árvore antiga, os deuses caem na categoria de corpo, o que implica diretamente que são seres corpóreos. É um detalhe histórico simplesmente brilhante sobre como o pensamento antigo categorizava a realidade. Agora, algo muito divertido é que a lógica medieval adorava usar alguns exemplos peculiares para ilustrar o que era de fato uma propriedade. Uma propriedade, no seu sentido mais estrito, não é apenas qualquer característica aleatória, mas algo que flui necessariamente da essência de um ser. Vejamos os exemplos clássicos. A risibilidade, ou seja, a capacidade de rir, é a propriedade exclusiva do homem. A inibilidade, a capacidade de relinchar, pertence ao cavalo, e a rudibilidade, a capacidade de zurrar, pertence, logicamente, ao asno. Mas é interessante parar para pensar. Por que motivo o ato de rir seria uma propriedade tão especial assim? A genialidade por trás disso está nos pré-requisitos lógicos. Para ser classificado como risível, o ser precisa, primeiro, ser um animal com um aparelho vocal. Mas não só isso, também é preciso ser racional para de facto conseguir entender a piada. Em contraste total com isso, nós temos o mero acidente. Por exemplo, um corvo é negro, certo? Mas a cor negra não flui inevitavelmente da essência do corvo, da mesma forma que o humor e o riso fluem da racionalidade. Faz sentido? Com tudo isso em mente, entramos agora na última grande tensão filosófica apresentada no texto. O desafio gigante aqui é o seguinte: como é que uma lógica fechada e estruturada tenta conter um universo que é tão vasto e complexo? É um embate direto e fascinante entre o que é matemático, o que é fixo e aquilo que é infinito. Para tentar resolver isso, Porfírio apresenta uma lei ontológica muito estrita. O número de géneros e espécies é absolutamente fixo, ele é trancado, não muda. No entanto, quando descemos a escala para observar os indivíduos gerados dentro dessas mesmas espécies, a geração parece não ter fim. Pela visão aristotélica da época, o mundo cria uma infinidade contínua de coisas. Então, temos um cenário onde as regras que governam a estrutura geral são perfeitamente finitas, mas a realidade prática dos indivíduos é infinitamente indefinida e francamente caótica. E é exatamente aqui que a nossa mente faz o seu maior truque de mágica para lidar com o caos da existência. Confrontada com um número infinito de seres humanos nascendo e morrendo a todo momento, a nossa lógica agrupa todos eles em uma singularidade perfeita. O número 1, a espécie, o único homem comum. Porfírio demonstra maravilhosamente como reduzimos uma realidade esmagadora e em constante expansão a um conceito singular e compreensível, o que é, no fim das contas, a base de toda a nossa capacidade de raciocinar. O que inevitavelmente nos traz de volta o grande mistério que inaugurou tudo isto. Será que uma lei fixa realmente governa a realidade lá fora, com esses géneros e espécies, ditando de facto a estrutura invisível do próprio cosmos? Ou, por outro lado, será que a existência bruta é simplesmente indefinida, sendo todas essas categorias apenas rótulos muito úteis que nós mesmos colamos sobre o caos, apenas para não enlouquecermos? Porfírio preferiu se calar diante disso, mas a semente, como vimos, foi plantada, deixando no ar o eterno e brilhante problema dos universais para qualquer mente que tenha a coragem de tentar resolvê-lo.